O prédio do antigo Núcleo da Criança e do Adolescente de Bonfim Paulista está abandonado, causando insegurança entre os moradores. Furtos e vandalismos são frequentes, sem contar o valor histórico e as lembranças que emocionam quem frequentou o local no passado. O imóvel do antigo Grupo Escolar de Bonfim Paulista é de propriedade da Secretaria Estadual de Educação. Está desocupado desde janeiro de 2013. Último ano do Núcleo da Criança e do Adolescente no local, que funcionou durante muitos anos. E quem acompanhou essa história lamenta a situação do prédio. Aqui, além de ser o núcleo da criança, servia também como base da Polícia Militar, que dava total apoio, à comunidade. Ali em cima, depois se vocês filmarem, tem o campinho de futebol, que é onde as crianças do núcleo brincavam, tem pé de fruta, bastante salas aqui que eram usadas como refeitório, farmácia e várias coisas que as crianças faziam assim no aprendizado, E então a gente se sente assim, abandonada pela prefeitura, pelo estado, por todos. Rosemarie foi aluna dos cursos de manicure e cabeleireira. O filho dela também frequentou o núcleo. E hoje olhar a situação? Muito triste para Bonfim Paulista, muito. Nós, mãe que trabalha, precisa de um lugar para deixar nossos filhos. E aqui era muito bom. Esse abandono todo gera insegurança entre os vizinhos e estimula o vandalismo. Com isso, o prédio tem sido alvo frequente de furtos, como, por exemplo, lâmpadas que nem existem mais, vidros totalmente quebrados e sem contar a falta de limpeza no local. Olha, nós estamos assim indignados com essa situação de Bonfim Paulista. Todos os moradores estão revoltados. É muito triste ver essa situação. Esse matagal, os vidros quebrados, mau cheiro lá dentro. Os usuários de drogas estão fazendo uso aqui o tempo todo. Isso há muito tempo que está desse jeito, dessa forma. Há indícios de moradores nas salas por conta de colchões e roupas, de sofá e latinhas usadas para fumar crack. Muitos documentos de escola com nomes de ex-alunos esparramados para todo lado. Gislene foi treinadora de atletismo de 2005 a 2013. Hoje ela olha o que restou, recorda os momentos que viveu no núcleo e não se conforma com tanta destruição. Eu nem posso ficar lembrando muito, Porque a gente fica triste, muita tristeza em ver isso aqui do jeito que está. Porque a gente fez parte da história de muitas crianças aqui. O núcleo comportava em torno de 150 crianças, 80 por período, mais ou menos, em torno. Então, crianças que passaram pela gente, mais de 1000 crianças, Então, assim, hoje ver o descaso que está Bonfim Paulista, não só com o núcleo, mas outros projetos sociais. Então, é triste. Pelo menos que façam uma limpeza. Eu sei que reforma no momento parece que é meio complicado, mas está perigoso para toda a população e é triste ver isso, essa situação. O professor de Direito explica que, mesmo sendo prédio da Secretaria Estadual de Educação, a Prefeitura pode fazer a limpeza para manter o local seguro. Então a Prefeitura ela fiscaliza e ainda que se não for de sua responsabilidade, cabe a ela a alertar a Secretaria Estadual para que tome providências de execução e regularização deste terreno. A Prefeitura pode inclusive executar a limpeza do terreno e depois promover a cobrança, mandar a conta aí para a Secretaria do Estado pagar por esse serviço, assim como ocorre quando os terrenos são privados. Gislene Lopes, de Bonfim Paulista, para o Jornal da Clube. Sobre a limpeza, a Prefeitura não respondeu quando fará o serviço. Disse apenas que está viabilizando um programa para que o imóvel lá em Bonfim seja ocupado e que não haja custos de restauração para os cofres públicos, o que deve envolver as secretarias de Cultura, Esporte e Educação. Já o governo do estado não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Púcio, os prédios públicos abandonados trazem uma grande insegurança para os moradores. Para a gente conversar mais sobre essa situação, nós convidamos o Éder Silva, ele é arquiteto e urbanista. Éder, um prédio histórico como o do antigo Grupo Escolar de Bonfim Paulista precisa, então, de quais cuidados? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Bom, um prédio como esse, o primeiro cuidado é ser devolvido para a população. Porque a população não está tendo uso desse prédio, Ele, na verdade, foi retirado
né? Já teve uso importante, tanto a administração municipal já utilizou, pertence ao Estado e está agora nesta situação. O imóvel abandonado causa quais prejuízos, então, para os moradores, para a cidade no geral? Sim, bom, o primeiro prejuízo é o prejuízo social, né? De não ter um prédio público, que todos nós pagamos por ele, eu, você, todos nós aqui, pagamos pela existência desse edifício, né? Um prejuízo social ainda, o risco que ele, estando abandonado, pode gerar para a população que vive ali no seu entorno. E um prejuízo financeiro para a prefeitura, né? Que tem que realizar as suas atividades, tem a obrigação, recolhe impostos para devolver por meio de atividades. E quando nós observamos esta situação, há um prejuízo financeiro. A Prefeitura informa que o prédio é da Secretaria Estadual da Educação, mas ela tem responsabilidade também de zelar por esse bem público? Sim, mesmo porque o Estado envolve todas as cidades e ele tem as suas atribuições. Mas o uso e ocupação do solo, as atividades diretamente relacionadas aos munícipes, cabe à Prefeitura, né? Não só zelar pelo prédio, mas zelar principalmente para a população que usufrui daquele prédio, deixando ele em boas condições, não o prédio em si, né? Mas toda uma estrutura instalada, né? Como a gente pode verificar. É só olhar o preço de um metro quadrado de custo de uma área como essa, mesmo na situação que está, você vai ver que é um preço alto para ficar abandonado, né? Isso precisa ser revisto pela administração municipal, né? Para que a população dali possa utilizar e usufruir desse prédio. Sem dúvida. Éder, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pulse, aí para a gente mostrar que a cobrança da tarifa da água lá em Dumont volta a ser discutida. Paulo Pulse. Até já, André.